Acho que eu já devo ter deixado bem claro aqui no canal que eu sou um grande fã de monstros. Eu gosto de qualquer coisa que envolva criaturas bizarras e assustadoras, incluindo dinossauros, animais assassinos, seres mitológicos, sobrenaturais, kaijus, extraterrestres, mutantes, insetos gigantes e o que é o tema do vídeo de hoje, criptídeos. Para quem não está familiarizado com a palavra, o termo criptídeo descreve uma criatura que teria sido avistada, mas que nunca teve a sua existência comprovada. Existe até uma área dedicada ao estudo dessas criaturas que se chama criptozoologia e... apesar de ser considerada uma pseudociência, os responsáveis por ela já conseguiram provar a existência de algumas criaturas que muitos acreditavam ser apenas mitos, como as lulas gigantes, os dragões de Komodo, os ornitorrincos e até mesmo os gorilas. Pois é, aposto que a maioria não sabia disso, mas até o final do século XIX os gorilas eram considerados criaturas míticas, sendo descritos através de relatos que remontam desde o século X, que falavam de monstros humanoides que viviam nas florestas africanas, e que eram descritos como homens grandes e peludos. Ai, que delícia! Os gorilas só foram ser oficializados como espécie em 1847 pelo missionário Thomas Savage e pelo naturalista Jeffrey Wyman. Bem louco! Eu não digo que acredito nessas coisas, mas também não sou 100% descrente. Eu apenas espero que provem a verdade, seja ela qual for. Mas também vamos concordar, o que vocês acham mais provável de existir? Um homem macaco que provavelmente é um elo perdido da evolução humana, vivendo escondido nas matas da América do Norte? Ou um bicho que é metade ave, metade mamífero e metade anfíbio? Pois é, o bicho é tão estranho que ele tem 3 metades. Que bota ovo, jorra leite dos poros da pele, tem um sexto sentido, tem ferrão venenoso na pata traseira e que ainda brilha no escuro. O quê? Mas enfim, o lance é que eu acredito que a criptozoologia é um tema que poderia render várias produções de terror. E de fato nós temos muitos filmes baseados em relatos de criaturas misteriosas, mas a maioria deles são produções de baixo orçamento, dessas que eram lançadas direto pra TV ou DVD. E caso você não seja idoso como eu, era isso que a gente usava antes da Netflix. Mas apesar de a maioria desses filmes serem umas porcarias no nível de Sharknado, se você cavar direitinho pode acabar encontrando umas pepitas de ouro escondidas. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma dessas pepitas cinematográficas que eu encontrei, intitulada Eles Existem. Quem? Você já vai descobrir. Quem? Olha aqui, meu filho, vai tomar no teu c... Que coisa feia, rapaz! Enfim, o filme é baseado na lenda do Pé Grande, que é possivelmente o criptídeo mais famoso de todos. Eu não assisti muitos filmes sobre o Pé Grande, e pelo pouco que eu sei, a maioria deles é meio meme. Mas de todos que eu assisti, esse é um dos melhores. Embora eu só tenha assistido mais um filme além desse, que é o filme Abominável. Não entendam errado, o filme não é abominável, o título dele que é abominável. Não, o título dele não é um título ruim, o título dele é a palavra abominável. Vamos seguir o vídeo. Enfim, a primeira informação relevante sobre esse filme, quer dizer, além dele ser sobre o Pé Grande, é que o filme é em formato found footage, que para quem não sabe é aquele tipo de filme que é todo gravado no ponto de vista de uma câmera em primeira pessoa. Esse gênero foi popularizado pelo filme A Bruxa de Blair dos anos 90 e, coincidentemente, Eles Existem foi feito por um dos diretores de A Bruxa de Blair. Eu poderia citar isso como um sinal positivo, mas nem sempre essas coisas são um bom sinal. Mas enfim, sobre o formato do filme em si, apesar de eu curtir bastante ele, eu não costumo colocar no meu ranking de melhores filmes found footage. Não que eu tenha um ranking específico para classificar meus found footage favoritos. O que eu quero dizer é que o formato found footage é o que mais sabota esse filme para mim. E o porquê, você me pergunta? Vamos ver a seguir. Mas antes, peço que se inscreva no canal e deixe o like no vídeo, porque isso é importante para eu continuar trazendo conteúdo aqui para o YouTube. Se quiser, deixe um comentário também. Dito isso, vamos para o vídeo. O filme abre com uma cartela explicando que aconteceram 3.000 avistamentos do Pé Grande só nos Estados Unidos desde 1967, que foi o ano em que fizeram a gravação mais famosa da criatura. Os especialistas concordam que a criatura só fica violenta se provocada. Ok, essa é uma informação que definitivamente vai ser importante no decorrer do filme. E a introdução segue com trechos dos personagens fazendo merda durante a viagem intercalados com os créditos iniciais. E tá aqui a primeira bola fora do filme pra mim.
Apesar de ser um gênero extremamente popular, o found footage possui muito mais representantes ruins do que bons. Isso porque, como é um formato barato e aparentemente simples de fazer, muito cineasta picareta tenta fazer seu próprio found footage, achando que vai lucrar um dinheiro fácil sem muito esforço. Mas uma diferença crucial entre os bons e os péssimos found footage é que os bons têm muito mais cuidado com a produção. E um cuidado que eles têm é não colocar créditos iniciais no filme, pois isso tira a imersão do público. Uma vez que a ideia de um found footage é parecer uma filmagem real que alguém encontrou por aí. Por isso, o nome found footage, que significa filmagem encontrada. Mas uma coisa que devemos observar é que eles compram fogos de artifício na estrada. Pior que isso deve ser comum lá nos States, porque eu já vi outros filmes onde os personagens param nessas lojinhas de fogos. Mas enfim, isso tem cara de que vai ser importante mais pra frente. É verdade. Bom, quando o filme começa já tá de noite e... Vamos botar fogo nele. E bater em alguma coisa. Mas eles não encontram nenhum corpo, e a princípio eles teorizam que foi um cervo, já que, os diretores de filmes de terror parecem que querem fazer pelos cervos o mesmo que a Disney fez pelos lemmings. Depois procura essa história aí, é pesado pra caralho. Bem, eles seguem viagem e nós descobrimos que os caras do banco da frente são irmãos e que eles convidaram uns amigos pra irem numa cabana no meio do mato que pertence ao tio deles e... Esse início lembra bastante Evil Dead, que também começa com um grupo de amigos viajando de carro para uma cabana no meio do mato. Até o grupo é parecido, são 2 casais e um solteiro para segurar as velas. Mas se organizar direitinho, ninguém fica de fora. Enfim, voltando com o filme, eles descobrem que a estrada tá bloqueada por uma árvore caída e precisam seguir o resto do caminho a pé. Mas chegando na cabana, eles descobrem que a porta tá aberta. Curioso, isso me lembra um pouco o remake do Evil Dead, onde os protagonistas também encontram a porta da cabana aberta quando chegam. E esse filme lançou mais ou menos na mesma época, então... Aposto que nem precisava roubar a chave. Esses dois definitivamente estão escondendo algo. Bem, quando eles entram, o lugar tá uma sujeira e parecendo completamente abandonado. Tá me parecendo que alguém fugiu correndo. Será que o filme tá tentando nos dizer alguma coisa? Mas eles não estão sozinhos na casa e... Ah, alarme falso. Era só o Pumba querendo se juntar pra festa. Olha o porco! Bom, depois desse susto, eles resolvem dormir no carro e limpar a cabana pela manhã. Mas os irmãos continuam ouvindo sons estranhos vindo da mata. Parece um choro. Olha. Cara, você acha que foi isso que o tio Bob viu naquele dia? Boca fechada sobre aquilo. Esses dois realmente sabem de alguma coisa. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Bom, no dia seguinte, vemos um dos irmãos arrumando as câmeras que eles levaram pro rolê. E tá aí o principal motivo de eu não apreciar muito o formato desse filme, porque ele se propõe a ser um found footage, mas ele ainda quer ter as mesmas características de um filme normal, por assim dizer, o que inclui os cortes e diferentes pontos de vista. Eles tentam justificar que o barbudo chapado aí levou várias câmeras e instalou em diferentes partes da região. Mas... e daí? É pra gente supor que a pessoa que supostamente disponibilizou essas gravações conseguiu ficar no território do Pé Grande tempo bastante pra reunir todas as câmeras sem ser atacado e sair ileso? E não só essa pessoa conseguiu juntar todas as câmeras, ou pelo menos as necessárias pra contar a história, como gastou um tempo fudido editando tudo bonitinho pra gente não ter dificuldade de acompanhar a história? Roteirinho fraco, né, gente? E isso leva a outro problema clássico de found footage, que é... por que eles estão gravando essa porra toda? Eles só dão uma desculpa genérica de que estão tentando fazer um vídeo viral pro YouTube. Mas ainda assim não justifica eles ficarem gravando o tempo todo. Bem, agora vemos que o tal vídeo viral nada mais é do que eles fazendo merda. Ele devia vender isso pro Animal Planet, vai ser o próximo documentário de sucesso dele. Jovens burros competindo pelo Prêmio Darwin. Pera aí. O que foi isso? Ah, não. É sério que eles colocaram um gritinho Wilhelm nessa cena? Como é que é o negócio? Você sabe, o grito Wilhelm, o grito que tá em todos os filmes que existem.
Esse grito, na verdade, é um efeito sonoro do filme Tambores Distantes, em uma cena onde um soldado é comido por um jacaré. Depois disso, ele ficou uns anos pegando poeira no depósito, até o George Lucas utilizar ele em uma cena de Star Wars. E depois disso, esse grito tem aparecido em tudo quanto é filme. Mas porra, os caras tão tacando foda-se pra estética found footage do próprio filme. Enfim, depois disso, vemos o Barbudo gravando os amigos escondidos e... Opa! Tô achando que esse viral aí não é pro YouTube não, hein? Mas o idiota acaba se expondo porque toma um susto com... Que porra é essa? Viram? Vocês viram? Ah, não viram? Bem, o casal que teve a brincadeira gostosa empatada não dá ouvidos porque já sabem o que o Barbudo tava fazendo e o negão da canela fina aí toma o cartão de memória. Então o Barbudo chapado continua tentando achar aquele bicho que ele viu pra provar a história dele. A gente pode ficar na boa, cara. A gente pode ser amigo. Porque eu também sou peludo demais, cara. Do que esse retardado tá falando? Eu tô recuando. Você sabe onde me encontrar. É sério isso, cara? Por que tu não espera ele já na cama com as pétalas de rosa espalhadas? Bem, quando anoitece, o Barbudo ainda tá tentando fazer contato com o Pé Grande. Meu irmão, agora eu tô achando que o Pé Grande só foi atrás deles porque esse barbudo retardado atrapalhou a noite de sono dele. Mas enfim, quando parecia que ele ia conseguir alguma coisa... Ai, caramba, não! Ai, droga! Ai, mas... era só o irmão e o negão se vingando pelo que ele fez antes, mas... Posso chupar seu pirulito peludo? Agora deu caralho mesmo, viu? Eles correm de volta pra cabana e apagam as luzes, mas o que quer que estivesse lá fora já sabe que eles estão aí. E eu tenho que dizer que essa é uma das cenas mais tensas do filme, porque os personagens se escondem na cabana enquanto o Pé Grande tá rodeando lá fora, e eles tentam fazer o mínimo de barulho pra ver se ele vai embora. E é aqui que o filme demonstra um dos seus principais pontos fortes, que é o trabalho de som. O filme usa bastante a técnica do tubarão do Spielberg, de mostrar pouco a criatura ao longo do filme e só no final que o monstro faz uma aparição mais explícita. E esse filme ainda eleva o terror da parada, porque na maior parte do tempo só ouvimos os sons do Pé Grande. E, mano, se eu ouvisse um barulho desse no meio do mato, eu me cagava. Enfim, de repente os barulhos param e eles ficam em dúvida se o Pé Grande ainda tá por aí. Então o barbudo chapado resolve verificar. Já foi. Tá tudo bem, não tem mais nada aqui. Deus é pai. O que foi isso? O que foi? Ai, ok, filme. Você mandou bem nessa. Esse foi um dos melhores jumpscares que eu já tomei. Bom, no dia seguinte eles tentam ir embora, mas quando eles chegam no carro... Que droga! É isso? Parece que eles estão presos aí agora. Aliás, isso era pra ser uma reprodução do pôster do filme? Quer dizer, não ficou exatamente igual, mas vai que eles não conseguiram reproduzir igualzinho por conta de limitação orçamentária. Afinal, em nenhum outro momento do filme o Pé Grande quebra um carro com uma árvore. Bom, sem muita opção, eles retornam pra cabana e a namorada do irmão sugere que eles apenas se abriguem na cabana e esperem o tio chegar. Tem bastante comida, é só esperar o tio dele chegar aqui. Mas, como eu suspeitava, eles realmente estavam escondendo alguma merda, então eles revelam que o tio deles não sabe que eles estão lá e que eles roubaram a chave. Por que roubou a chave? Eles ainda revelam que o tio deles não deixava mais ninguém ir na cabana, porque ele tinha visto um bicho estranho rondando a região. Mas eles não acreditaram nessa história. Você tá brincando com a gente, né? E advogando pro diabo aqui. Se o seu tio do interior falasse que não é pra ir na casa dele porque tem lobisomem por perto, tu ia acreditar? Mas, pra se redimir, o irmão do barbudo se oferece pra ir de bicicleta pela mata até conseguir algum sinal de celular. Enquanto isso, o resto do grupo resolve barricar a cabana e se preparar pro retorno do Pé Grande. Vai, você larga dessa câmera. Enquanto eles moviam a mobília, eles acabam descobrindo um alçapão escondido debaixo do tapete. Era pra ser outra referência a Evil Dead? Eu vou ver o que tem lá. Enfim, o importante é que eles encontram uma arma. Você sabe usar uma arma? Aí, eu brinco com o paintball. Que diferença que pode ter? A cara da garota já diz tudo. A gente tá fudido! Enquanto isso, o irmão do barbudo ainda tá tentando pedir ajuda.
Ai, deu sinal, graças a Deus. Ótimo, ele conseguiu contatar o tio, agora é só voltar pra cabana e... Oi, meu chapa. Enquanto o irmão tenta fugir, nós temos os primeiros vislumbres do visual do Pé Grande. O Pé Grande nesse filme é interpretado pelo ator Brian Steele, que é um desses atores conhecidos por interpretar monstros em filmes de terror. E, curiosamente, o Steele já havia interpretado o Pé Grande antes, em uma sitcom dos anos 90 sobre um pé grande chamado Harry, que era amigo de uma família de humanos. Porra, se esse filme fosse mais popular, o que ia ter de youtuber teorizando que ele é canônico e que o Harry surtou e matou a família, igual aqueles chimpanzés domésticos? Mas pelo menos dá pra fazer uns memes com isso. Bom, no final o Pé Grande acaba conseguindo pegar o cara. Enquanto isso, a galera na cabana continua esperando por ele, mas como tá escurecendo, eles precisam entrar e se abrigar contra o Pé Grande. E hoje o bicho tá brabo. Moreno tá ignorado. Enfim, quando a noite cai, a situação ainda tá muito tranquila, até que... Ele detonou o gerador. Pô, primeiro ele detonou o carro e agora foi a vez do gerador? O bicho tá claramente tentando encurralar eles. Já não basta o Pé Grande ser fisicamente superior, ele ainda tem que ser inteligente a ponto de saber como deixar os protagonistas em desvantagem? O diretor desse filme tava na maldade mesmo, hein? Não pode entrar. O danado não pode entrar, tá? Ele... O Pé Grande consegue enfiar a mão pra dentro e agarrar uma das garotas e chacoalha ela igual uma boneca. Mas eles conseguem soltar ela e correm até o porão. E temos outro momento de tensão com o pessoal se escondendo embaixo do assoalho enquanto o Pé Grande tá quebrando tudo lá em cima. Ele já foi. Oh, esse Pé Grande deve ter a mesma IA do xenomorfo. Ainda bem que ele não olha debaixo da mesa, porque se ele olhar, só tava fudido. Bom, o negão consegue acertar um tiro e o Pé Grande vai embora depois dessa. No dia seguinte, eles dão uma olhada no estrago que o Pé Grande deixou e... A boa notícia é que pelo menos eles feriram o bicho. Já a Mike, a namorada do negão, não resistiu aos ferimentos. E além disso, eles percebem que o objeto que o Pé Grande arremessou neles na noite anterior é a bicicleta do irmão do Barbudo. Nesse momento, o clima do filme muda completamente, fica mó cabisbaixo. E isso permanece pela maior parte do filme daqui pra frente. Eu realmente não esperava isso de um filme de monstros bagaceira. Bem, a cabana agora não é mais segura, então eles resolvem caminhar até a estrada. O que nós fizemos? Nós não fizemos nada, não fizemos mal nem... Pô, gente, aí vocês estão forçando a barra. Vocês realmente esqueceram do bicho estranho que vocês atropelaram no caminho? Não é difícil concluir o que aconteceu, o Pé Grande levou pro coração. Bem, quando anoitece, eles buscam abrigo embaixo de uma ponte de madeira, mas o negão surta quando ouve os ruídos do Pé Grande. Aparece, desgraçado! Aparece! Ai... Olha, eu até entendo que ele tá com o psicológico abalado e tudo mais, mas não deixa de dar raiva essas atitudes dele. O filho da puta tá simplesmente chamando o Pé Grande pra briga, sendo que ele já viu o que o bicho é capaz de fazer. E além de estar botando os amigos em perigo, ele ainda tá gastando munição à toa, atirando pra todo lado sem ver pra onde. Pelo menos tenta surtar mantendo o mínimo de coerência. E o Pé Grande ainda começa a devolver os tiros tacando pedra no pessoal. E essa é uma das partes que eu acho mais interessantes, pois parece ser uma referência a um avistamento de uma criatura semelhante ao Pé Grande que ocorreu durante a Guerra do Vietnã. Na época, tanto os americanos quanto os vietnamitas relataram ter sido atacados por um grupo de criaturas semelhantes a gorilas com pelos avermelhados, que atacavam eles arremessando pedra. Muita gente tentou propor explicações para esses avistamentos, como por exemplo as criaturas serem só orangotangos comuns. Mas os orangotangos já estavam extintos no Vietnã naquela época. Atualmente, a teoria mais aceita é de que tudo não passou de alucinação, uma vez que os soldados faziam uso de drogas para lidar com o estresse causado pela guerra. Resumindo, os soldados estavam tudo chapados. Enfim, por culpa do negão, eles precisam procurar um novo esconderijo e, por sorte, eles encontram um trailer abandonado. Mas antes que eles pudessem entrar... Matt? O irmão tá vivo, e como o personagem de filme de terror é sempre bom samaritano, eles vão resgatar o cara. E então... Olha! Eles encontraram a árvore invertida do pôster. Ela não tá cravada num carro, mas pelo que eu vi, a produção chama essa árvore invertida de marca do Pé Grande. Então eu imagino que seja algum tipo de totem ou coisa parecida. O que indica que o bicho é tão inteligente que ele até mesmo tem algum tipo de cultura primitiva. E aliás, sabiam que essa árvore tá até hoje pregada nesse mesmo lugar onde gravaram a cena?
Eu vi isso na seção de curiosidades do IMDb e achei que seria legal trazer pra cá. Enfim, eles seguem os gritos até a entrada de uma toca e o barbudo decide que ele que vai resgatar o irmão. Eu fico com isso, assim enxergo no escuro. Pô, finalmente uma boa justificativa pro uso da câmera nessa cena. Aí, Brian, é só o que resta. E como é que a munição acabou tão rápido, né, sabidão? Enfim, o barbudo se adentra na toca do pé grande e não demora muito pra ele achar o irmão. Minhas pernas! Eu quebrei minhas pernas, cara! Tá, é uma armadilha. Não é armadilha. Definitivamente é uma armadilha. Não é, não. Agarra meu braço, vai. Tá bom, é armadilha. Enfim, o barbudo acerta um tiro no pé grande e consegue arrastar o irmão pra fora, então eles se refugiam no trailer que eles encontraram antes. Bem nessa hora, o celular do barbudo dá sinal e eles descobrem que o tio tá procurando por eles. Então o negão sugere que eles usem os fogos de artifício pra chamar a atenção do tio. Sabia que esses fogos iam ter alguma utilidade. Droga, droga, droga. Você tá pronto? Tá pronto? Aí, meu garoto, é pra você. Te compro um lote dessas coisas. Mas o que foi? Ah, caramba! Ai, que droga. Mandou bem. Agora é só voltar pro trailer e... Caralho! Pô, os jumpscares desse filme são muito bons. Daqui a pouco eu tenho um infarto aqui. Eu tenho que parar com essas coisas, senão daqui a pouco eu tô extinto de novo. Enfim, lá vem o homem macaco correndo atrás do negão. Mas dessa vez não teve jeito. O homem macaco pegou ele e rasgou o negão. Mas o bicho não cansou ainda e... Pera, tinha um penhasco aí o tempo todo? Porra, o cara que abandonou esse trailer realmente achou que era uma boa ideia estacionar essa porra aí? Isso é perigoso mesmo sem pé grande. Bem, na queda morreram o irmão e a namorada do irmão. Caiu e morreu. Agora só sobrou o barbudo e... Não. Pô, o pé grande tá no gás hoje, hein? Tô achando que ele achou algum esconderijo de drogas, igual o urso do pó branco. Enfim, o barbudo entrou na floresta tentando fugir do homem macaco, mas chega uma hora que ele não aguenta mais e o jeito é fingir de morto. Esse daí assistiu a Era do Gelo quando era criança. Não, seu idiota. Tá óbvio que o pé grande só tá te enrolando. Tá, dessa vez eu me enganei. Bem, o pé grande arrasta os corpos da galera pra um lugar onde eles passaram durante a sequência de abertura. E quando o barbudo acorda... Pessoal. Não. Pô, pior que o desespero dele nessa cena é bem convincente. Pô, filme, eu só tô tentando me divertir com um filme de monstro. Se eu quisesse chorar, eu ligava, sei lá, à Procura da Felicidade. Mas, pelo menos, minha empatia por esses personagens diminui bastante quando vemos que a poucos metros deles está um bebê pé grande morto. Nisso nos é revelado que o que eles atropelaram no início do filme era, na verdade, o filho do pé grande, e por isso que ele tá tão puto. E ainda é possível reparar que o pé grande fez algum tipo de ritual funerário pro filho e que há outras covas semelhantes por perto. O que reforça minha teoria sobre os pé grande terem uma cultura própria. E ainda dá pra teorizar de onde esse filhote teria saído, porque a série termina com o Harry se casando com uma pé grande fêmea e eles se mudam pra uma caverna. Bem, o pé grande aparece e antes que ele pudesse finalizar o barbudo... Tio Bob! Tio Bob! O tio dos irmãos finalmente encontrou o barbudo e leva ele até a estrada. Vamos! Tio Bob! O tio foi de arrasta. Eu nem vou ficar com pena porque provavelmente foi ele que matou o resto da família do pé grande. E finalmente temos uma visão mais clara do visual do bicho e... o visual é maneiro e os efeitos são bem feitos. Não tem muito o que falar a essa altura, o filme já tá acabando e eu já dissequei o bicho todo antes dele aparecer. Enfim, o barbudo tem a chance de finalizar o pé grande, mas em vez disso ele simplesmente abaixa a arma e espera o pé grande finalizar ele, porque... ele reconhece que fez merda e que o pé grande tem todos os motivos pra odiar ele. E ainda deve estar remoendo o que causou a morte da família e amigos. Mas o pé grande só deixa ele viver, provavelmente porque entendeu que o cara não matou o filho dele de propósito. Fora que o trauma psicológico que ele causou nesse cara já deve ter servido de consolo. E o cara vai embora largando a câmera pra trás. Só quero saber como ele vai provar pra polícia e pras famílias dos amigos que não foi ele que matou todo mundo. Acabou. E esse foi... Eles Existem. O que falar desse filme?
Bem, como eu disse, é um filme bem legal. Mas tem aqueles pequenos poréns, e como eu deixei claro ao longo do vídeo, o formato Found Footage é um deles. Eu não vou me estender muito nesse tópico, porque já falei a beça disso no decorrer do vídeo. Mas eu cheguei a considerar a possibilidade de eles terem optado pelo Found Footage justamente por ser mais barato de fazer, como eu disse anteriormente. O que eu não acho que foi o caso, pois parece que isso só deu mais trabalho do que daria. Então a minha teoria é de que eles escolheram esse formato puramente por estética, porque... é um filme de pé grande, né? Faz parte da mitologia do bicho que as pessoas gravam vídeos misteriosos dele que podem ou não ser verdade. É tipo tu jogar Pokémon e capturar um Kyogre com uma Great Ball, só porque as cores combinam. E eu acho que o filme melhoraria muito se, em vez de se inspirar em Bruxa de Blair, ele tentasse ser mais como Evil Dead. Eu já apontei algumas semelhanças entre o plot desse filme e o de Evil Dead ao longo do vídeo, e pra falar a verdade, o filme tem muitas semelhanças com o clássico do Sam Raimi. Como o começo com os protagonistas no carro, eles indo pra uma cabana no meio do nada, eles encontrarem o alçapão e descerem nele, até o amigo do protagonista tentando ir embora buscar ajuda foi tirado de Evil Dead. Enfim, o filme melhoraria muito se ele tentasse ser só um filme de monstros comum, em vez de tentar se passar por uma filmagem obscura que alguém disponibilizou pro público. Mas, se o Found Footage sabota bastante o filme, ele possui vários pontos fortes que somados compensam esse problema e impedem que o filme se torne inassistível. E, como eu disse antes, um deles é o trabalho de som. O filme é bem inventivo para criar terror sem mostrar a criatura de vez, e a forma mais utilizada é pelo som. A vocalização do Pé Grande não só é muito assustadora, como eu acho ela extremamente crível. Tipo, ela realmente parece o som de um animal que existe. Tanto que se encontrarem a criatura por aí, eu realmente acredito que ela deve produzir uns sons como esses. E por falar no Pé Grande, ele é de longe um dos maiores acertos do filme. Diferente desses filmes de terror de personagem infantil que estão na moda ultimamente, onde o ursinho Pooh assassino é só um Jason Furry, eles existem e aproveitam bem as características marcantes do Pé Grande. O bicho aqui não é só extremamente poderoso fisicamente, como ele tem uma capacidade mental absurda. Acho que mesmo que os protagonistas não fossem umas topeiras, eles ainda teriam trabalho com o bicho. E o que esse filme não teve de cuidado com a estética Found Footage, ele teve de sobra com a construção de mundo. Mesmo que mínimo, eu fico impressionado com o quanto um filme pouco conhecido e provavelmente sem muito investimento como esse, se dedicou tanto em trabalhar a mitologia do próprio monstro. O Pé Grande desse filme parece ter um mínimo de racionalidade, como se ele fosse um homem primitivo, a ponto até mesmo de desenvolver uma cultura própria. Eu realmente respeito quando um filme tem esse trabalho todo. As pessoas geralmente dizem que filmes não precisam fazer sentido, porque é tudo ficção mesmo. Mas eu acho que quando os diretores realmente se empenham para criar um mundo e fazem o possível para não quebrar as regras que eles próprios estabeleceram, só enriquece ainda mais a obra. Principalmente se tratando de filmes de terror, porque para você ter medo de algo, você precisa acreditar que esse algo é real e que ele pode te machucar. E esse filme realmente se empenha bastante para que o público acredite nesse terror. É só uma pena que ele acabe sendo sabotado pelo próprio formato. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like e, se possível, deixe um comentário também. Um forte abraço e... tchau!